As assombrações do Mary King Close. Parte do fascínio de Edimburgo é a infinidade de narrativas históricas tecidas em sua malha cultural, algumas das quais estão guardadas no interior mais profundo da cidade. Talvez a mais envolvente de todas seja a de Mary King's Close, um lugar subterrâneo cercado de mitos e de assombrações das vítimas da peste negra. Conhecida como a Rua das Tristezas, Mary King Close, em Edimburgo, é uma das únicas ruas originais dos anos de 1600 ainda de pé na cidade. Isto se deve ao fato de que ela foi emparedada por cerca de 100 anos. Close é um antigo termo escocês para becos, que formam um labirinto de ruas estreitas que pontuam a High Street e a Royal Mile. O fechamento em questão é composto por um conjunto de passagens subterrâneas com o nome de Mary King, que foi uma influente mercadora e viúva que residiu nos prédios por volta de 1635 em diante. No século XVII, Edimburgo se espalhou por pouco mais de 1 quilômetro, devido às fortificações muradas ao redor da cidade que a protegiam dos invasores. A cidade não poderia, portanto, se expandir, mas em vez disso, subiu. Os primeiros arranha-céus, com cerca de 7 andares, foram construídos na capital escocesa, e é por isso que às vezes a cidade foi chamada de Manhattan medieval. E o Mary King Close abrigou alguns desses numerosos prédios residenciais. Esses alojamentos serviam de lar para todos os tipos de classes sociais. Os mais pobres ficavam embaixo e os mais abastados em cima. Como o conceito de saneamento básico ainda não existia, nas ruas corria-se esgoto a céu aberto, além de vegetação apodrecida, lama, lodo e lixo de açougues. Devido a essas condições de vida excessivamente insalubres e ao fluxo de roedores infestados de pulgas, Edimburgo foi tomada pela peste bubônica, com a pior epidemia acontecendo em 1645. Um número incalculável de ratos negros crivados de pulgas carregando a bactéria Yersinia pestis foi o culpado pelas incontáveis mortes humanas brutais, incluindo aquelas no Mary King Close. Os sintomas da peste negra incluíam glândulas inchadas, furos bulbosos infundidos de mau cheiro na virilha e sob o braço e crises severas de vômitos que rompiam o intestino. Assim, os moradores do Mary King Close estavam como o resto da cidade, morrendo como moscas. A pestilência não era uma doença boa, nem bonita ou agradável por qualquer extensão da imaginação. As vítimas ficavam muito debilitadas e enormes pústulas e furúnculos explodiam sobre sua pele, e elas eram atormentadas por dores e vômitos até que protagonizassem uma morte agonizante. O Dr. George Rye, médico oficial da praga de Edimburgo, atendeu as vítimas da peste de Mary King Close, vestindo um traje típico de doutor da peste negra. Um manto grosso de couro para evitar que as pulgas o mordessem e uma horrível máscara, parecida a uma ave, recheada com ervas aromáticas para esconder o fedor repugnante da enfermidade. Para tentar conter a praga, o governo de Edimburgo tomou uma medida drástica em 1645, pôs em quarentena as vítimas da praga de Edimburgo justamente no Mary King Close. Em outras versões dizem que ele fechou o Close apenas com seus residentes. Independentemente do número de pessoas que estivessem presas no local, o fato é que foi uma medida severa e, em última análise, fútil, dado que 1/3 da população da cidade acabou morrendo de peste naquele ano. No Close, os doentes foram trancados e deixados para morrer. Segundo outras versões, algumas pessoas bondosas teriam fornecido aos doentes alimentos, água, roupas, lenha para as lareiras e também limpado e arejado suas casas pessoalmente. Mas, de acordo com a primeira versão, durante semanas, os gritos dos moradores por água, comida e misericórdia podiam ser ouvidos, mas aos poucos as vozes se calaram.
O cheiro de cadáveres em decomposição logo começou a encher as demais ruas de Edimburgo, e 2 açougueiros que sobreviveram à peste foram enviados para livrar-se dos corpos. Esses 2 açougueiros pegaram cerca de 400 cadáveres e os esquartejaram em braços, pernas, torsos e cabeças, para que pudessem ser empilhados em carroças e, finalmente, enterrados. O close tinha sido limpo, mas as almas daquelas 400 pessoas não estavam em repouso, e muitos afirmam que ainda assombram o lugar. Após muito tempo, Mary King Close foi reocupado e alguns comerciantes intrépidos continuaram a exercer suas atividades, vendendo tabaco, produzindo perucas e fornecendo uma variedade de bens e serviços. O Close foi parcialmente demolido quando a Royal Exchange foi construída no século XVIII e na virada do século XX, mais precisamente em 1902. O local foi finalmente fechado ao público quando seu último habitante, o serralheiro Sr. Chesney, morreu. A reputação do Close como sendo assombrado foi impulsionada massivamente em 1685, quando um professor de matemática e filosofia, chamado George Sinclair, publicou um livro intitulado O Mundo Invisível de Satanás Descoberto. O livro detalha numerosos acontecimentos sobrenaturais e era muito popular em seus dias. Um de seus contos retratava a história do Sr. Thomas Coldhare, um agente da lei, e sua linda esposa. O casal teria se mudado para uma casa no Close e levado uma empregada com eles. Infelizmente, a empregada estava apavorada com as histórias assustadoras que os vizinhos contavam e se recusou a trabalhar por lá, deixando a família. Num domingo à tarde, a senhora Coldhare estava sentada lendo as passagens da Bíblia, esperando que o marido voltasse para casa, quando a cabeça de um homem velho, de barba grisalha, apareceu diante dela. Compreensivelmente, ela desmaiou e o seu marido a encontrou desacordada quando chegou em casa. Ela tentou dizer a ele o que viu, mas ela tinha entrado em um estado de choque e histeria, e apagou novamente. Aparentemente, os espíritos não gostaram dela, porque naquela noite, quando estavam deitados na cama, o fantasma do velho apareceu na frente do casal. Eles oraram e o fantasma foi embora, mas não por muito tempo. Ele voltou e trouxe alguns companheiros para atormentar o senhor e a senhora Coldhare durante toda a noite. Um dos espíritos apareceu apenas com um dos seus braços. Ele queria se apresentar e tentou apertar a mão do senhor Coldhare. Ele se assustou e exigiu saber por que os fantasmas os incomodavam. Ele não recebeu nenhuma resposta. Finalmente, com muito medo, o casal começou a orar pela libertação daquele infortúnio. De repente, os dois ouviram um gemido alto e aterrorizante, e os fantasmas partiram para nunca mais incomodar de novo o casal, que viveu o resto de suas vidas felizes. Após a reabertura do Mary King Close para visitação turística em 2003, muitos visitantes relataram quedas repentinas de temperatura, a sensação de serem tocados e fortes oscilações emocionais. Eles ouviram passos em salas vazias e vislumbres de coisas se movendo nas sombras. Muitos pensam que um dos principais fantasmas que habitam o local é o de Andrew Chesney, um serralheiro que viveu no Mary King Close e operou seu negócio em 1892. Sua oficina é destacada nos passeios oferecidos por guias turísticos. Em 1992, uma psíquica japonesa chamada Aiko Gibo, que visitava o Mary King Close, foi subitamente atingida por uma sensação avassaladora de doença, fome e frio, e quando tentou sair, sentiu um horrível puxão de uma mão fantasmagórica em sua perna. Ela diz ter sido uma criança chamada N. Alegadamente, ela era uma das vítimas da peste, abandonada por seus pais. Ela queria uma boneca para brincar. Em solidariedade, centenas de visitantes, a partir de então, deixaram presentes para ela, e agora, o Close tem um quarto chamado Annie Room, que está cheio até a borda com bonecas, ursinhos e outros brinquedos. Em 2008, uma foto tirada por acidente agora é considerada uma prova sólida de que o Close é assombrado. Quando já era tarde da noite de um sábado, o gerente-geral, Stephen Spencer, estava verificando uma câmera infravermelha, instalada para tirar fotos de grupos de turistas como lembranças. Ele tirou várias fotos. Depois, voltou ao escritório para desligar o computador. Quando ele decidiu verificar as fotos que havia tirado, percebeu que uma delas havia capturado uma imagem interessante.
Uma figura rotunda, translúcida, estava em pé no fundo. A rua estava fechada e Spencer era o único lá quando ele tirou a foto. Desde então, vários investigadores paranormais examinaram esta foto e todos concluíram que ela era muito convincente. O que é ainda mais interessante é que muitos visitantes ao longo dos anos descreveram a visão desse fantasma rondando a mesma área. Alguns especulam que esse fantasma é o do Major Thomas Ware, conhecido como o feiticeiro de West Bow. Ele foi estrangulado e depois queimado na fogueira em 1670, depois de confessar publicamente feitiçaria, satanismo e incesto. Inúmeros cientistas e pesquisadores já analisaram a atividade paranormal do Mary King Close. Em abril de 2001, o Dr. Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire, convidou o público para participar de uma série de experimentos. A assistente dele foi a doutora Caroline White, da unidade Closter da Universidade de Edimburgo. Ela disse que 40% ou mais das pessoas que participaram do experimento relataram ter experiências paranormais no Close, incluindo ela mesma. Eu estava em uma parte no fim, onde ninguém deveria estar, relatou a assistente. Ouvi passos e o som de roupas farfalhantes. Do ponto de vista profissional, fiquei aborrecida porque pensei que fosse alguém se intrometendo em nosso experimento. Mas quando perguntei aos guias turísticos, descobri que não havia ninguém lá. E você? Estaria disposto a fazer uma excursão ao Mary King Close? Você é corajoso o suficiente? Se sim, os passeios acontecem todos os sábados à noite às 22 horas, sempre no mês de julho, e devem ser reservados com antecedência na sexta-feira anterior. Hoje, o Mary King Close é um local turístico popular na Escócia, com visitas guiadas e com recreação histórica. Este vídeo foi uma sugestão da pesquisadora, historiadora e blogueira Fernanda Blondet Flores, autora do blog Rainhas Malditas. O manuscrito original deste roteiro foi redigido por ela. Se você quiser ler esta e outras histórias, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link direto para o blog Rainhas Malditas. Ou se preferir, você poderá acessar através do endereço www.rainhasmalditas.wordpress.com. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência. Novamente venho aqui me desculpar pela minha falta de atenção nos comentários, mas como disse em outro vídeo, estou fazendo o que posso até o YouTube consertar este bug que me impede de responder todos os comentários do canal, como fazia antes. Depois de uma semana ausente, estou de volta e peço gentilmente para que vocês ajudem na divulgação do canal. O YouTube está matando a nossa indicação de conteúdo pouco a pouco, alegando que o nosso conteúdo é impróprio e dando respostas vagas sem solução no feedback. Então hoje, mais do que nunca, dependo única e exclusivamente de vocês para divulgar os meus vídeos. Hoje, 80% dos vídeos do canal não são monetizados ou têm a monetização cortada pela metade. Então, dependo da ajuda de vocês para mantermos uma assiduidade de postagem. O canal ainda é um hobby para mim, mas gostaria muito de poder me dedicar mais. Sonho em poder comprar um equipamento adequado para fazer gravações melhores, tanto em áudio quanto em vídeo. Então, se você quiser e se você puder, aqui na descrição tem um link do Apoia-se. Os fundos arrecadados serão investidos 100% na estruturação do canal. Você pode doar qualquer valor e quantas vezes quiser e puder. Os inscritos mais antigos sabem que não gosto de pedir ajuda desse tipo, mas, desta vez, me curvo e peço gentilmente a sua ajuda. E se não puder doar nenhum valor, não tem problema. É só se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações, deixar sempre o seu comentário e o seu like nos vídeos. Quem também quiser seguir o canal nas demais redes sociais, todos os links estão na descrição. Antes que eu esqueça, eu tenho uma lista com mais de 200 indicações feitas por vocês para temas de vídeo. Podem ter certeza que farei todos, sem exceção, mas de forma moderada. Bem, no mais é isso. Novamente muito obrigado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.